Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui hoje unidos mais uma vez nessa bela oportunidade de estarmos fazendo algo de melhor para nós mesmos. E quando assim o fazemos também para os nossos semelhantes. Pois amarmos nossos irmãos, temos que amar a nós também. E lembrarmos de que não seguiremos a nossa jornada sozinhos. Sempre estaremos junto com aqueles que amamos. E ainda mais, com aqueles que não amamos. Pois a responsabilidade com aqueles que não amamos também é grande. Não precisamos estar junto deles, estarmos em contato direto com eles, mas temos que orar a eles, pedir a eles, pois Jesus assim nos ensinou: amai os vossos inimigos. E reconcilia-te com estes, enquanto ainda é tempo. Então vamos fazer isso. Vamos nos reconciliar com eles, vamos amar a eles, vamos olhar o lado bom das pessoas, pois as pessoas são nada mais, nada menos que exteriorização de Deus. E temos em cada um de nós o amor e a bondade. Por mais que ainda desacreditemos nisso, mas temos e vamos caminhar firme e forte para alcançarmos cada vez mais a nossa plenitude e alcançarmos os reinos angelicais. E gente, hoje quem vai nos felicitar vai ser nosso irmão Felipe. Eu vindo lá de trás, olhando para ele. Eu olhei assim, deu até aquela emoção, sabe, o coração bate mais forte. Lembrei do Aguinaldo aqui, eu falei assim, nossa, olha lá o Aguinaldo dando uma força pro filhão, né? O Aguinaldo é o pai dele que já desencarnou, né? Há algum tempo aqui, foi um trabalhador exímio da casa, né? Era coordenador dos trabalhos assistenciais com a do Carmo, sempre trabalhou muito. Uma pessoa educada, prestativa, uma pessoa muito boa, não tem nem o que falar dele. De tanto amor que a gente tinha por ele, né? E ele sentia que tinha muito amor por mim também, né? E, na verdade, nosso irmão Felipe aqui está vindo, né? Não para substituí-lo, mas para estar junto com ele, porque nós não substituímos a ninguém. Nós estamos juntos trabalhando. Uns do lado de lá, quando vão, retornam, e nós aqui do lado de cá. Assim como eu também faço isso junto com meu pai. E o nosso irmão Felipe está aqui como, né, ele é o coordenador da assistencial, a Maria do Carmo, a Bruninha também trabalha, a tia Fátima, o pessoal que trabalha no departamento assistencial da casa. E a gente sabe que o trabalho deles é maravilhoso, é lindo, assim, assistindo, fazem evangelização, eu sempre falo deles aqui, né? Fazem evangelização para as famílias, não só para dar o alimento material, mas para o alimento espiritual, tá bom, gente? E ele hoje vai falar sobre a caridade, então vamos deixar ele à vontade aí para falar, é nós e Deus, fica à vontade, hein, Fê? Boa tarde a todos, um ótimo sábado. Boa tarde. Muitos já me conhecem aqui pelos corredores da casa, desde pequenininho, né? Mas para os que não me conhecem, meu nome é Felipe. Estou aqui na casa praticamente desde antes de eu nascer. Meus pais aqui, tanto a do Carmo como o Aguinaldo, eram trabalhadores na casa e desde pequenininho eu vivencio aqui, né? Tanto da evangelização infantil, os trabalhos de caridade, desde os primeiros cursinhos ali, espíritas. Então eu posso dizer que eu vivi grande parte aqui da minha infância, da minha adolescência, aqui na casa. Acabei me afastando, juventude, vocês sabem como é, né? Não preciso falar muito, passei uns 10 anos aí meio afastado, vindo, mas não efetivamente aqui atuando, né? E passado esses tempos, igual eu sempre falo, a gente sempre volta para o lugar que nos conforta, né? Então acontecem as coisas da vida e aonde que a nossa base, é muito importante isso, depois a gente vai falar mais, é onde que a gente volta. E o meu conforto era aqui, né? No trabalho assistencial, então já faz mais ou menos 5 anos aí que eu voltei junto aos meus pais, junto toda a nossa equipe que está aqui, voltei para fazer esse trabalho. Depois as coisas vão acontecendo, a gente vai se aperfeiçoando um pouquinho mais, mas hoje eu estou aqui um pouco para falar de vocês do nosso trabalho assistencial aqui da instituição. Tão importante para nós, está tanto tempo aqui que a gente pratica, mais acredito que 30 anos aqui, que entre um e outros a gente vem passando o nosso trabalho, que a gente dá assistência às famílias, tanto a assistência espiritual, moral, quanto o alimento mesmo, né? A gente trabalha hoje com pessoas em situações ali emergentes, com muitas dificuldades, e hoje a gente faz todo esse passo. Mas, para voltar um pouquinho antes, que até para a gente falar do nosso assistencial, a gente tem que passar sobre a caridade.
que eu acho que é o primordial, porque o assistencial é a ponta, é o meio que a gente pratica. Mas hoje o essencial que eu quero deixar, que eu quero passar aqui para vocês no final, é sobre a caridade, tá bom? E essa que é a mãe aí do Espiritismo, né? É o nosso principal divulgador e foco aqui no Espiritismo, que é amarmos uns aos outros na nossa essência, né? Então é a caridade, é o que há mais de 2000 anos aí Jesus nos passou, um ensinamento tão importante, que quantas coisas duram por tanto tempo, né? Mas, estudando um pouco sobre a caridade, tentei estudar aqui, passar o melhor, dar o meu melhor para vocês, a gente acaba, de certas formas, quanto mais a gente estuda, a gente às vezes acaba se revoltando também com algumas coisas, e tá tudo bem, gente, porque o início da revolta, dos questionamentos nossos, é onde que a gente começa a entender a razão das coisas. Então eu cheguei no grande, mas por quê? Porque a gente acaba tendo que passar nós, ou os nossos irmãos ao nosso lado, por esses momentos que é necessário a prática da caridade. Afinal, se todos nós estivéssemos tão bens, a gente não precisaria disso que é tão primordial para a gente. E a gente está aqui num mundo que é o mundo de regenerações, né? Que a gente está aqui para nos melhorarmos. Então que vem essa distância. E aí eu peguei e comecei a pensar um pouquinho mais ainda, que era tanto sobre as classes financeiras, porque temos os ricos, os pobres, né? Também como as provas da vida. Porque muitas vezes a caridade não está somente no dinheiro, né? Na pessoa que está mal financeiramente ali, mas está nas provas da vida. Vamos lembrar um pouquinho, a gente está aqui numa casa espírita, então a gente tem que falar dessa forma mesmo. Vamos tirar um pouco o véu do passado, todos nós aqui, pelo menos a grande maioria, acreditamos na reencarnação, tá bom? Esse é o nosso ponto. E se a gente está reencarnando e a gente está aqui ainda, porque a gente ainda não estava tão bom nas outras vidas, né? Tem muita coisa aqui que a gente ainda tem que se melhorar. E aí que vem o pensamento. Gente, a maioria das nossas provas, que às vezes a gente precisa da caridade moral mesmo, a gente vai passar um pouco sobre isso, ela vem do momento que a gente, às vezes, antes de reencarnar, a gente pediu, a gente chorou por esses momentos. Então, às vezes, os momentos mais difíceis que a gente passa, a gente não lembra, mas às vezes foram os que a gente mais pediu para a gente poder amadurecer, para a gente poder nos melhorar nas coisas. Pensa, se hoje a gente às vezes é capaz de pensar alguma coisa, às vezes não agir, mas pensar em algumas coisas ruins, o que nós éramos capazes em outras vidas de fazer, né? Então aqui que traz. Agora, a diferença entre, mas por que a gente tem que ter vivo, rico e pobre, no nosso normal, a gente não conseguiria todo mundo passar, ter uma religião, aprender e nos melhorarmos, né? E aí eu cheguei aqui nas minhas leituras, lendo no Livro dos Espíritos, na pergunta 816, é só um trechinho aqui, mas eu deixei no capítulo 9 lá, para caso alguém queira ler o contexto. Eu vou dar uma lidinha aqui, porque eu não sou, vou tirar uma vírgula aqui do livro, né? A espiritualidade fica brava. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? E aí que vem a resposta. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Então, gente, o que a gente quer dizer trazendo isso daqui? Que muitas vezes a riqueza é a maior prova, muitas vezes, do que até mesmo a pobreza, dependendo da pessoa, por causa das paixões, gente. A gente às vezes sabe falar assim, puta, se eu tivesse essa grana eu faria totalmente diferente. E são essas pequenas paixões, gente, que às vezes tornam, às vezes, uma vida de riqueza muito mais prova para a pessoa se melhorar, chegar, porque a nossa única missão aqui é uma, gente. Não, entendam bem, que é a gente ter chego de uma forma e sair melhor do que a gente chegou, em todas as virtudes. Então, às vezes, para quem passa pela riqueza, às vezes essa é a prova mais difícil. E também pela pobreza, pela falta também, gente. O que eu quero dizer, Felipe? Você quer dizer então que eu não tenho que ir atrás da riqueza, que eu não tenho que melhorar? Não, nada disso. A gente, Deus nos instiga a buscarmos sempre a prosperidade em todos os sentidos da nossa vida. Não tem nada que não tenhamos que nos melhorar. Mas é dessas paixões que a gente tem que ficar atento. Então, quando vocês daqui a um tempo ganharem bastante dinheiro, vocês lembrem que o maior problema não é o dinheiro, as coisas que virão, mas é as paixões que despertam com o dinheiro. E a mesma coisa da pobreza, gente. Às vezes, a pessoa precisa passar por aquela falta para ela se reharmonizar com as coisas do passado, né?
E aí, gente, que a gente quero entrar um pouquinho no nosso trabalho ali espiritual de fato, né? Porque o que eu quero trazer aqui para vocês é a prática do dia a dia. Não a gente falar sobre caridade, qualquer livro espírita que você lê na primeira, segunda, terceira página, a gente já vai estar falando de caridade. Todas as obras espíritas passam por isso. Então eu sei que vocês já sabem muito, mas o principal aqui é a prática, é trazer isso para o dia a dia de vocês. E muitas vezes o nosso maior empecilho na caridade é o julgamento. Eu vou trazer aqui para vocês do assistencial uma das coisas que me chocou bastante no início do trabalho. É muito lindo fazer a caridade, mas tem certas partes dela que a gente dá de cara com a realidade. E a primeira vez que eu tive que fazer um trabalho de recadastramento, em que a gente senta com as famílias, escuta as histórias delas e tudo mais, isso é difícil a gente mudar. Porque a gente tem que pensar que todos nós, cada um de nós somos indivíduos diferentes. Temos experiências, aprendizados que muitas vezes é óbvio para a gente. Mas às vezes para a pessoa que está ali naquele momento não é óbvio, ela não aprendeu, não estudou, não teve as mesmas oportunidades. E você tirar esse sentimento de você, que é o que muitas vezes impede a gente de conseguir praticar a realidade ali, de abrir o nosso coração. Porque a caridade é conexão, gente. A caridade é você conseguir se conectar com uma pessoa e trazer a indulgência, tá bom? Por que a indulgência? O que era a indulgência? Conseguir se colocar no local, no lugar da pessoa daquele momento. Então tirar todos os seus preconceitos, se eu soubesse, se eu tivesse essa situação, eu faria isso, eu faria aquilo. Não, é às vezes você se colocar no local da pessoa, que às vezes são tantas dificuldades, o momento que ela está passando, às vezes é tanto que ela não consegue raciocinar tranquilamente. E, gente, esse é o primordial, eu acredito que num trabalho aí nosso, que a gente chegar com esse sentimento, jamais de julgamentos, mas de indulgência mesmo. E aí, pessoal, mas Felipe, eu ainda estou escutando isso, estou legal a indulgência, a caridade, entendi um pouco o que é, mas o que eu ganho com a caridade? Tá? E gente, isso daqui não é nenhuma promessa, não é te prometer um cantinho no céu, que você esteja melhor depois, que você melhore 100%. Esse daqui, a caridade, eu acredito que o maior benefício dela é pra gente. É o 1% que a gente se melhore. Não é muito não, gente. Muitas vezes é 1%, mas o que a gente precisa é desse 1% todo dia, entendeu? É isso que nos traz. Gente, quem aqui já teve a oportunidade de, às vezes, fazer um trabalho de caridade que você saiu tão preenchido, você falou, hoje eu ajudei realmente essa pessoa. E às vezes você saiu tão preenchido e às vezes a pessoa ainda não saiu do melhor jeito, mas você se deu tanto o seu melhor, você sai com o coração daquele jeito cheio, e aí eu te pergunto, quem é que recebeu mais a caridade? É a pessoa que ela ainda vai ter que se melhorar, lutar um pouquinho mais ali para sair daquele momento, ou é você que praticou? Então, é sobre isso, gente. A gente tem que praticar a caridade, muitas vezes a gente vai ajudar muita gente no nosso caminho, mas o principal é pra gente ir amolecendo as nossas provas, as coisas que a gente passou no passado, né? E o grande importante é o que Jesus nos ensinou também, gente, durante ali o processo da gente ajudar, que o que a mão esquerda faz, a direita não tem que saber. Isso daí eu trago porque muitas vezes no nosso projeto, o primordial é a gente proteger as pessoas que estão com a gente, tá? E igual muitas vezes Jesus já disse, né? Se você divulga isso, você traz, não tem problema nenhum. Você fez um ato bom e você vai ser recompensado do mesmo jeito, mas você já está sendo recompensado aqui. Seja com os aplausos, seja com as pessoas falando, nossa, que pessoa boa e tudo mais. Mas a gente não está buscando por isso, né, gente? O que importa alguém pegar e falar, parabéns aqui? Não importa, o que importa é cada pessoa que você ajudou, é o ego, gente. Vamos lá, as pessoas quando estão numa situação de vulnerabilidade, muitas vezes se coloca a indulgência aqui, falando no lugar, se coloca na frente dela, você gostaria que alguém te ajudasse, tirasse uma foto e se pusesse, a pessoa está passando por tal situação, fui lá, então é se colocar. Então isso daqui, gente, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Não quer dizer de você esconder as coisas, mas quer dizer muitas vezes de você proteger também, você fazer mais uma parte da caridade com as pessoas que você está ali auxiliando, né? Mas Felipe, legal, já sei bastante coisa. E o dia a dia, o que eu preciso? Eu preciso então
me associar, eu estou convencido que eu tenho que fazer a caridade, estou convencido que eu vou praticar, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na instituição e me associar a um grupo, eu tenho que ir no lugar ali do meu bairro, me associar à comunidade que eu vou ajudar. Gente, quanto mais trabalhadores a gente tem, um projeto tem, mais eficácia ele tem. Quanto mais pessoas, melhor é o projeto. Mas não é só sobre isso. Isso daqui a gente amplifica. Quando nós nos reunimos para fazer o bem, tem uma amplitude muito maior. Mas não tem amplitude maior do que todos nós, todos os dias, fazendo uma ação. Tá bom? Aí ali eu sei como que é, gente. A gente pega aqui, a gente está na correria. Eu tenho a correria do trabalho durante a semana, que tem dia que eu paro, eu até brinco com a Bruna, eu falo, eu trabalho às vezes 12 horas, paro 40 minutos e trabalho mais 3. É na correria, e a gente fala como que a gente encontra espaço no dia a dia. E aí até o Esmeralda, nosso irmão aqui, estava falando um pouquinho antes sobre que os bons espíritos aqui, os mentores da casa, estão falando para a gente reforçar o Evangelho, nos melhorarmos em casa. Tudo começa do nosso pensamento, gente, da onde que a gente está olhando. E quando faz, por exemplo, eu e minha esposa, quando a gente faz o Evangelho em casa, uma das coisas primordiais que a gente pede é para Deus, para que essa semana a gente possa ser instrumento dele aqui na Terra. Por quê? Porque muitas vezes a gente está ali correndo mesmo. A gente precisa sim da ajuda dos bons mentores, eles sabendo o que a gente quer, que é o nosso desejo, que nos intua a olhar para o lado, a ver a pessoa, a pegar e decidir parar o nosso tempo para poder ajudar alguém, né? E ainda digo mais, gente, existem alguns tipos de caridade, né? A gente conhece muito a nossa caridade material, que é você pegar e você dar um dinheiro para alguém, quando a pessoa está necessitando ali na situação, um alimento, você dá uma roupa, né? Você ajudar ele materialmente mesmo. Mas qual que é a caridade mais simples de a gente praticar todos os dias? É a caridade moral, gente, tá bom? É a caridade moral. O que é a caridade moral? A caridade aqui é o material, a gente pode trabalhar ela, né, com as pessoas que estão naquele momento ali precisando, que estão na pobreza nesses momentos. Mas a caridade moral é a caridade que você pode praticar até com um bilionário. Não tem classe social, não tem pessoa, gente. Porque a caridade moral, a gente se trata do quê? De às vezes escutar quantas pessoas estão por aí que não precisam ser escutados. Quantos idosos, às vezes, que não tem a família por perto. E às vezes não tem ninguém para conversar ali. As pessoas estão passando por dificuldades. E se a gente for falar de dificuldade de perrengue, cada um aqui tem uma história para contar. Cada um já passou por um momento difícil. E saiu, senão eu não estaria aqui. E essas coisas que vocês saíram, que vocês aprenderam, não é o bastante para ajudar? Ninguém está falando que alguém aqui precisa ser formado, um professor, que precisa ser... Mas às vezes o pouco que você aprendeu ali é o que a pessoa do seu lado não sabe. É o que você pode praticar na sua casa, é o que você pode praticar no trabalho, na rua, no ônibus, em qualquer lugar, gente. Então, esse discurso de, a caridade, a gente tem que parar ali num domingo, num sábado, para fazer, eu não tenho tempo, durante a semana a gente acabou por aqui. Por quê? Porque a caridade é sim, gente, para ser praticada a todo momento. Esse é o meu trabalho aqui hoje, é sair daqui com vocês inspirados para praticar todo dia. Que seja um pouquinho, não é uma corrida, não é uma maratona, não é nada. É apenas nós tentando sermos melhores e fazer das pessoas que estão no mundo aqui com a gente um pouquinho melhor, né? E aí uma parte primordial também é como que a gente se porta no trabalho de caridade. Por quê? Lembra que eu falei lá atrás que caridade é conexão? Eu até trouxe aqui os infortúnios ocultos do Evangelho, capítulo 13, se não me engano é o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, e ele passa aqui a história de uma mulher que ela vai com a filha dela ajudar no trabalho, né? E aí ela é uma mulher de muitas posses, porém ela vai simples, né? E ela cumprimenta todo mundo e o pessoal fala, quem é aquela mulher que a gente vê que tem um respeito com as pessoas, tem uma finesse, né? Mas ela está vestida igual a todos nós. E por quê, gente? Porque vamos ser sinceros, quando a gente está aqui no trabalho, a gente não está para esbanjar, a gente não está para se encher de joias e mostrar que a gente é o melhor. A gente está para gerar essa conexão. E quando já tem, quando você já destoa, você chega cheio de brilho, cheio de coisas assim, para fazer um trabalho de caridade, você já destoa, a pessoa não tem aquele conforto. Para quê? Para praticar a indulgência, também que é dos dois lados, gente. Quando você se coloca do lado e a pessoa se coloca do seu,
você gera essa conexão. E aí eu poderia passar e dar muitos exemplos, mas acho que o exemplo mais primordial que temos aqui é o que o Jesus nos deu. Porque, gente, vamos aqui, pensa em Jesus, o baita espírito que é. Você pensa no tamanho da luz que não deve ter ele. Não, é verdade. Você pensa aqui, se estiver aqui, às vezes a gente não consegue nem abrir o olho. E, gente, ele não poderia ter vindo na Terra aqui? Quantos reis, rainhas, quantas pessoas das mais importantes não se ajoelhariam por ele, chegando assim? Mas agora a pergunta é a seguinte: quantas escutariam ele? Quantas somente baixariam por causa do seu brilho, por causa de tudo? E quantas escutariam? Jesus, ele praticou isso daqui. Ele veio num corpo igual ao nosso, igual todos nós, igual qualquer um de nós. Ele não veio numa carruagem de ouro, ele se colocou no mesmo padrão de conexão com a gente. E olha que 2000 anos estamos falando deles. Quantos apóstolos não deram a sua vida pelas palavras que eles falaram? Quantas pessoas ao longo de 2000 anos, e até nós nesse momento aqui, estamos falando com ele de tamanha conexão. Então, gente, quando a gente for fazer um trabalho de caridade, lembre-se sempre disso. Aquele momento é um momento de conexão. Tem sim um momento de festas que a gente vai sair, vai se deixar bonito. Aquele momento que é preciso a gente estar bem para com nós mesmos. Mas neste momento aqui, é o momento que a gente tira todo o material e a gente só deixa o que a gente quer passar que vem aqui de dentro, né? E aí vem a nossa maior missão como espírita, gente. Porque o que é o espiritismo, o que é a caridade? Se eu falo para vocês que a caridade é desde que você ajuda materialmente até o que você ajuda moralmente, até uma conversa, então até quando nós passamos esses ensinamentos, a gente está praticando a caridade. E, gente, esse é a maior coisa. Estejam aqui e falem, eu não sou uma pessoa, estou aqui igual eu falei, estou na casa desde pequeno, mas não sei mais do que ninguém, não sei muitas coisas, sou igual vocês que estão aqui, só tive a oportunidade de falar. Mas, gente, falando porque é para propagar a caridade, que é para trazer. E outras coisas, igual eu falei quando eu falei que ia voltar um pouquinho lá, eu passei um tempo afastado, mas o que me fez voltar foi desde pequeno. Eu nunca fiquei em casa quando meus pais vieram praticar a caridade. Eu querendo ou não, eu tinha que estar aqui. Às vezes eu carregava um saquinho de arroz, às vezes eu ficava com sono e dormia nesses bancos ali, às vezes eu fazia qualquer coisa, mas eu estava aqui. Então esse é o maior exemplo que pode me dar. Mesmo quando meu pai faleceu e tudo mais, o que ficou no pensamento, nas memórias? Então levem os seus filhos para praticar, pratiquem isso com eles, transbordem isso no lar de vocês, na casa de vocês. Ah, mas meu filho vai dormir ali, não vai conseguir ajudar a fazer nada, vou ter que parar um tempo, ficar com ele no colo. Fique. Porque o que você está praticando também é ensinando para ele o que fazer, você está colocando ali na cabeça dele, desde pequenininho, essa importância, né? E aí, gente, falando um pouco, passei um pouco pela caridade, falei tudo o que é a caridade na visão, o porquê das diferenças, como praticarmos, né? E até aí que eu chego no nosso principal, que eu falei que é realmente o nosso tema e a nossa parte final, que é o nosso trabalho assistencial. Por que eu passei por tudo isso antes de falar? Porque, como eu falei, o trabalho assistencial ele é um meio para as coisas acontecerem. Mas não existiria trabalho nenhum assistencial se antes a gente não souber praticar. Do mesmo jeito que eu sei que se 1% disso entrar para cada um aqui no ouvido no trabalho, nunca vai acabar. Porque se vocês praticam todos os dias, o que é ajudar um trabalho aqui que é uma vez por mês, não é mesmo? O que é fazer essa diferença? E o nosso trabalho hoje assistencial, gente, ele conta, eu poderia falar com algumas pessoas, mas ele conta com muitas pessoas. Ele é um trabalho, aí que igual eu falei, já tem mais de 30 anos, porque a minha idade eu sei que tem antes de eu nascer, né? E aí passou por tantas pessoas aqui na casa, desde a Graça, desde os meus pais, eu poderia falar um monte de gente, mas tantas pessoas já colocaram, já fizeram acontecer esse trabalho, que é até injusto eu sair falando o nome e esquecer de alguém aqui. Porque realmente é um trabalho da casa. Hoje a gente tem tanto a minha mãe, a do Carmo, a Fátima, a Bruna, a Eleni, muitas pessoas, o Carlinhos, a Sandra, o Esmeralda, que sempre estão nos auxiliando, muitas pessoas aqui, mas, gente,
Esse daqui é um trabalho que realmente é um núcleozinho ali que às vezes toma uma dianteira, mas é um trabalho da casa toda. Hoje a gente tem a nossa arrecadação, que é o Rafa, junto com o pessoal da campanha do alimento. Inclusive amanhã a campanha do alimento, se isso te inspirou, já vamos vir trabalhar, viu? Amanhã a gente tem a campanha do alimento, que é o que traz todos esses recursos para a gente poder ajudar essas famílias e ainda mais pessoas de fora que sempre estão doando a parte de higiene que a gente faz. Hoje, igual eu falei, a gente faz as cestas para as famílias, a gente também faz a parte de higiene, desde a parte de papel higiênico, absorvente, cândida, toda essa parte que a gente acredita que compõe ali também, né? E a gente está atendendo hoje 24 famílias, uma vez por mês, geralmente no último domingo do mês. Gente, mas esse alimento aqui, para falar um pouco, passar um pouco, ele é só uma partezinha, tá bom, do nosso trabalho. Ele é uma parte que a gente julga que é necessária, porque as pessoas, como a gente falou, são famílias que estão ali em estados emergentes, que às vezes a gente tem que atender, e elas precisam daquilo ali e elas precisam daquele alimento para passar o mês, mas o primordial, gente, o que a gente acredita é principalmente na mentalidade dessas famílias. Tá bom? Então hoje o principal é o evangelho que a gente faz com a família. A passagem diz que nesse evangelho a gente trata desde a lição que a gente traz, até mesmo a conversa ali sincera com elas, na questão da mentalidade, em mudar as coisas. Nós não fazemos a doutrinação espírita porque a gente acredita que nesse momento, o que essas famílias mais precisam nesse momento é a conexão com Deus. Não importa que seja espírita, não importa que seja católico, da onde que for, as pessoas geralmente nesse estágio elas perdem essa conexão. E é para isso que estamos. Caso elas queiram, elas gostem do espiritismo e elas queiram, elas vão subindo, como temos pessoas da família, das famílias que a gente atende que hoje já estão em cursos, que já estão aqui escutando a palestra e realmente aí se doutrinando, né, com a gente, mas neste momento é a conexão com Deus que a gente acredita. A gente trabalha com dois tipos geralmente de famílias, né? São aquelas pessoas que às vezes existem alguma comorbidade, né, de saúde, algo do tipo que a gente sabe que essas pessoas elas não vão conseguir se recolocar às vezes ali no mercado de trabalho. A gente, não vou nem entrar nesse tema, mas tem os recursos do governo, mas a gente sabe que hoje às vezes não é suficiente dependendo da família e de como é. Então essas pessoas, o nosso trabalho muito grande de falar de Deus é o que elas levem para a casa delas, para a vida delas, e às vezes a gente inspira elas e as famílias. Às vezes uma pessoa, uma sementinha que a gente planta ali na família é capaz para alguém florescer ali dentro. E a gente hoje tem também o nosso trabalho, que é com as pessoas que aí já têm uma condição. Mas muitas vezes, lembra que eu falei, gente, da indulgência? Tem pessoas que às vezes não têm as mesmas capacidades que a gente. De às vezes conseguir se recolocar no mercado de trabalho, de às vezes conseguir passar por ali, se portar, como se portar no mercado de trabalho, como não é só ganhar o trabalho, mas é como que eu permaneço no meu emprego, como a partir daí eu consigo prosperar a minha família e as pessoas que estão ao meu redor. E aí que vem o trabalho, que eu não posso falar que ainda está ativo, mas é um trabalho que estamos começando, que é o quê? De não só atender nesse momento emergente, mas é pegar as famílias daí, e aí através de ensinar uma profissão, de palestras que às vezes vão trazer a pessoa para alguma realidade, né? Ensinar a fazer um currículo, todas essas coisas que aí a gente para apenas de dar o peixe, mas a gente começa a fazer o trabalho de ensinar, pescar. Até porque a nossa maior felicidade, gente, hoje, é quando alguém chega para a gente e fala, olha, eu não preciso mais da cesta. Isso daí pra gente é o que muda, já aconteceu algumas vezes recorrente, às vezes sim, às vezes não, mas hoje é o que fez a gente querer nos mudar para falar, olha, a gente não pode mais só dar a cesta básica e gerar essa conexão com Deus, a gente precisa crescer e fazer um pouquinho a mais. E aí, gente, que eu entro no ponto como ajudar, né? Porque eu acho que o primordial também, além da gente passar a caridade e tudo mais, é trazer um pouquinho aqui da instituição também, porque a gente, hoje a instituição,
nós carecemos sim de trabalhadores, gente, tá bom? De cada vez mais pessoas que não venham também aqui. É muito importante vir aqui, assistir, pegar essa conexão com Deus, sentir os mentores aqui. Vocês podem acreditar que eles já estão trabalhando aqui junto a todos nós que estamos aqui, mas também a gente fazer. Afinal, não vamos esperar, gente, a gente vai esperar a gente desencarnar para querer virar um mentor amigo? Pô, a gente não pode começar a trabalhar aqui na Terra, não. A gente não pode começar a fazer a diferença. E é sobre isso, gente. Além do dia a dia, como que pode ajudar aqui o nosso trabalho assistencial? A gente tem as nossas doações de alimento, tá bom? E é uma caixa, a gente acabou não trazendo, mas sempre fica lá embaixo a caixa de alimento, tá bom? Toda essa doação, vocês trazem 1 quilinho de alimento ou o que for, a gente leva para o assistencial. Acabei não colocando aqui, mas também, gente, roupas de criança, roupas assim que sempre a gente consegue, fraldas, sempre a gente consegue ajudar as famílias nesse ponto, tá bom? Passando o conhecimento, como eu falei, a gente está iniciando esse projeto. Se algum de vocês aqui tem uma coisa que queira passar, uma profissão, algo diferente que a gente possa mostrar, né? Lembre-se sempre, gente, que às vezes o que é básico para a gente, a pessoa nunca teve oportunidade de ver. Então procura a gente também, todo o pessoal do assistencial, Rafa, ele vai direcionar para a gente, que às vezes é vir fazer uma palestra, conversar com o pessoal, dar uma força. A campanha do alimento, gente, que é onde que começa, é a base do nosso trabalho, essa arrecadação, que a gente vai de casas em casas. Então, cada pessoa, a gente que faz esse trabalho também, é o que a gente tem ali para doar. Hoje a gente atende 24 famílias, mas sempre que tem um alimento que vem a mais ali, que essas 24 famílias, a gente sempre está buscando. E se a gente consegue juntar, fazer outras cestas e atender mais famílias ainda. E nas datas especiais, que é do Carmo, o pessoal está sempre passando por aí, eu acabei não falando, a gente sempre faz Dia das Mães, trazer um pouco de alegria desses momentos, né? A gente faz um café da manhã gostoso para eles, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças com brinquedo para as crianças, a nossa clássica sacolinha de Natal. Inclusive, muito obrigado a todos que nesse Natal ajudaram as crianças, tá bom? Então, que a sacolinha que pega as medidas das roupas, dá um conjunto completo de roupa, um brinquedo para uma criança, a gente apadrinha, né? Que é muito, são essas coisinhas, gente, vocês viram, o trabalho em si e muitas coisas do dia a dia, às vezes não pesa para ninguém, mas desde que você esteja fazendo um pouquinho todo dia, tá bom? Se você for querer pegar e deixar tudo para fazer de uma vez, sempre vai ser uma dificuldade, um esforço muito grande para a gente praticar a caridade, mas quando a gente faz um pouquinho todo dia, as coisas vão acontecendo, ficando muito mais fáceis. E para encerrar, aqui com chave de ouro, no meio dessas minhas leituras, buscando uma coisa melhor para trazer para vocês, eu achei uma mensagem, digamos assim, de Paulo, que ele falou lá em Coríntios. Eu vou ler para vocês porque não quero errar, hein? Vamos lá. Então ele fala assim: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quando se pode saber, e se tiver toda a fé ao ponto de transpor montes e não tiver caridade, nada sou. Se eu distribuir todos os meus bens e sustento aos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugares as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Gente, muito obrigado. Lembre-se sempre de praticar a caridade todos os dias.